Estamos no ar. Eu sou o Fernando Simão e esse é o Conexão Podcast Sem CDL. Sejam todos bem-vindos. Cumprindo o nosso compromisso, nosso 22º episódio, hoje, 6 de fevereiro, dando continuidade. Você sabe, estamos numa série de 3 episódios. Já mandou a sua pergunta, a sua dúvida sobre a reforma tributária? Se não mandou, na descrição deste vídeo tem um link e lá você vai mandar as perguntas, porque semana que vem, no dia 13, estaremos de novo. Eu, a Juciliane, o Rodrigo e a Tânia aqui respondendo para vocês. Mas antes disso, nós teremos mais um episódio com muito conteúdo e vamos continuar falando sobre a reforma tributária. E hoje eu vou começar com uma provocação muito interessante, mas daqui a pouco. Primeiro eu quero agradecer que você que se conectou com a gente agora no nosso canal do YouTube ou no Facebook da Sem CDL, YouTube Conexão Podcast Sem CDL ou no Facebook da Sem CDL ao vivo. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para nós e para o Facebook, para o YouTube. Isso é muito importante. Ele faz com que a plataforma entenda a relevância do tema que a gente vai tratar, dos nossos vídeos, e entregue para mais pessoas. Se essa é a primeira vez que você está assistindo esse nosso episódio, está vendo o episódio do nosso podcast, é porque alguém curtiu, compartilhou, alguém comentou nessa live e aí fez com que o algoritmo entregasse para você. Então faça o mesmo. Pense que você pode estar ajudando alguém que precisa dessas informações. Os nossos cortes. O episódio tem 1h30, 2 horas. Eu não quero ver isso, eu preciso ver uns pedacinhos para ver se me interessa. Nós temos os cortes. Toda semana, todo dia praticamente, são lançados cortes. E os cortes vão no Instagram, Conexão Podcast A6CDL, e no TikTok também, Conexão Podcast A6CDL. E o lugar preferido onde eu estou? No Spotify. Amanhã, a partir do meio-dia, você vai encontrar esse episódio em áudio e vídeo. Vai para Cuiabá, vai para Lucas do Rio Verde, está indo para Tangará da Serra, ou está na academia fazendo aquela caminhada na rua, põe lá no Spotify, nos acompanha. Para nós isso é muito importante. Beleza? Antes de entrar especificamente nesse nosso segundo episódio da reforma tributária, a Tânia Gurgel vai estar aqui comigo, a Juciliane já está aqui, o Rodrigo também já está aqui. Na verdade, a Tânia também já está ali de maneira remota, direto lá de São Paulo, se conectando com a gente para trazer muito conhecimento. Vamos falar primeiro do Casarim. Casarim Pizzaria, nosso parceiro. Casarim é um ambiente agradável, para você ir lá, para você comer tudo que você quiser, tudo que você quiser. Recentemente o Casarim colocou a comida japonesa lá, gente. E para você que gosta de tudo um pouco, é o lugar. Se na tua família um gosta de massa, outro gosta de carne, outro gosta de comida japonesa, vão todos lá. Tenho certeza que todos vão ser muito bem atendidos, vão passar momentos interessantes. Tem um filho pequeno, o Espaço Kids do Casarim é ótimo. Ele vai se divertir que você quase não vai ver ele, só na hora de ir embora que você vai chamar ele. Então, vai ao Casarim, quer fazer uma reserva, quer pedir em casa, não vai lá, o caminho é sempre o mesmo. 3308-3124 ou no WhatsApp no 999015858. Lembrando que o Casarim tem um espaço para eventos. Fica em cima do restaurante. Quando você for lá, pede para o Casarim para você subir lá para você conhecer. Vou falar também da cyberinformática. Hoje não tem quem não tenha um computador, não tem quem não precise de um software. Então a cyberinformática está aí para fazer a manutenção do teu computador, venda de equipamentos, peças, manutenção em impressoras, muito importante. Hoje é difícil encontrar quem faça manutenção em impressora. A Cyber faz, serviço rápido, vai e busca, te dá um orçamento, logo na sequência já executa o serviço e te devolve a impressora funcionando. E eu falo porque as minhas empresas são clientes da cyberinformática. Então, tudo que você precisar e aquele tradicional software de ponto. Acaba com aquele cartãozinho, aquela máquina, todo mundo bate no celular, as informações ficam na nuvem. É fantástico o software de apuração de ponto. Conversa com o pessoal da Cyber lá que você vai conhecer um pouco melhor. Fica ali na Avenida dos Beija-Flores, na esquina com a Primaveras, ou pelo telefone e WhatsApp 65-3308-2066. E o nosso terceiro parceiro no dia de hoje é o Supersite Supermercado. Dispensa maiores apresentações. No principal cruzamento da cidade ali, Avenida Urapurus com a Avenida Mutum, Supersite, ele tem várias opções, açougue, verdura,
tudo que você precisar, até a loja do site do lado, se você quiser fazer uma compra, já tem ali. Mas o que eu acho mais interessante é aquele dia que você não quer falar com ninguém. Você vai lá, pega faz suas compras e passa num caixa autônomo. Você mesmo registra, faz o pagamento, embala e sai sem se incomodar. Que é o atendimento especial da equipe do site, também pode passar nos caixas convencionais. Passa com o seu carrinho, a equipe vai estar lá toda para te atender muito bem. Então o site, se você tem alguma dúvida, quer fazer um orçamento, quer fazer um pedido, é o 3308-6407. Não deixa de fazer suas compras no site dos supermercados. E seguindo a nossa série de 3 episódios sobre a reforma tributária, na semana passada falamos com a Juciliane, que está aqui comigo, com a Tânia e com o Rodrigo, sobre a reforma tributária, e a gente já entendeu um bom tanto de coisa. Daquela primeira apresentação, já assumimos alguma responsabilidade diante da reforma tributária, mas o mais importante é que você preste atenção neste episódio para que a gente possa dar sequência. Tânia Gurgel é uma das pessoas que mais viveu o direito tributário e que convive não só no direito tributário, mas na contabilidade, na parte de SPED, na parte de consultoria. Então é uma profissional tributária completa que está aqui com a gente e nós estamos tendo a oportunidade de receber a Tânia aqui. Quer saber um pouquinho mais do currículo dela ou as redes sociais dela? Estão na descrição deste vídeo. Juciliane já é nossa parceira, né, Juciliane, há algum tempo, está no 3º episódio com a gente, já pode hoje no final do episódio até pedir música por ter participado de 3 episódios do Conexão Podcast, e ela vai ter que responder para nós uma pergunta muito difícil que eu vou passar para ela daqui a pouco, mas antes eu quero que você também saiba que a Juciliane é doutora em contabilidade, administração, tem uma vasta experiência nessa área acadêmica aqui na cidade e está ali no escritório da HBB prestando serviço, dividindo conhecimento com vocês. Então, não me resta mais nada do que entrar nesse 2º episódio, não sem antes pedir para você. Durante todo o episódio, na descrição desse vídeo, tem um link onde você vai fazer a sua pergunta. Ficou com dúvida do episódio passado ou esse episódio, vão surgindo as dúvidas, vai colocando, porque na semana que vem, no dia 13, no 3º e último episódio desta série sobre a reforma tributária, a Tânia e a Juciliane vão responder ao vivo as mensagens que você mandar e essas que vocês mandaram no 1º e 2º episódio, que eu já peço desculpa desde já de não responder, porque senão a conversa não vai fluir de uma maneira legal. E nesse nosso 22º episódio, como eu falei, estamos aqui nos conectando com esse tema fantástico que é a reforma tributária. Na semana passada, a Jussi estava aqui com a gente, o Rodrigo estava aqui com a gente, e a Tânia, direto lá de São Paulo. Acho que eu não fiz essa observação semana passada, que graças à tecnologia a gente consegue se conectar agora com qualquer lugar do mundo. E a Tânia em São Paulo, participando dessa conversa na semana passada, onde a gente trouxe uma primeira impressão da reforma tributária e a gente acabou mostrando a amplitude dela, né, Tânia? O que ela vai impactar, pelo menos a primeira camada de impacto que ela vai ter. Mas hoje, durante essa semana, a gente teve muito questionamento e eu vou começar com uma pergunta para a Jussi e ela vai jogar para você, bem direta, né, Rodrigo? O que é que a gente quer saber? Jussi, vai aumentar o imposto? Vai aumentar o imposto? Então, o texto da reforma, a princípio, era manter a mesma, né, percentual de tributação, até para ter um equilíbrio aí e para fazer a simplificação dessa carga tributária, né, no longo prazo. Mas ainda nós não temos os percentuais que vão ser aplicados a partir de então. Tem a previsão que a partir de 2026 vai ter essa virada aí de chave, essa aplicabilidade da parte do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A gente espera aí que muitas mudanças sejam, mas até então o governo, né, segundo o texto, é para manter mesma carga tributária. Tânia, a gente pode acreditar, depois de tudo que a gente falou na semana passada e do que a gente está vendo agora, que diante da incerteza que de fato os tributos não vão subir, a carga tributária será a mesma? Ou a gente tem alguma vantagem que a gente vai poder tirar disso, tentando diminuir um pouquinho a participação desse sócio oculto? Sócio.
Gostei do sócio oculto. Boa noite. Também gostei. É um prazer estar com vocês de novo aqui debatendo esse tema tão maravilhoso, como eu disse no outro encontro. Eu tenho que, respondendo diretamente e didaticamente, como nós estamos falando de um novo tributo, eu tenho que me adequar a essa nova tributação, que ela me permite eu tomar crédito de tudo que eu compro, com exceção da mão de obra própria até então, e descontar do que eu vou pagar na saída. E dependendo da operação que eu fizer, se for o caso uma exportação, se eu for uma exportadora também, eu posso até acumular créditos num determinado mês. Por que eu te digo que mudar a cultura? Eu pedi nota para tudo, né? E nota correta, não nota. Eu percebo, não é o caso no Mato Grosso, mas como eu dou aula em todos os estados brasileiros, em alguns estados tem alguns costumes ou defeitos. O importante é ter uma nota para dar saída de caixa. Então, às vezes, pega uma nota que não é propriamente a nota que é insumo, né? Que não me permite, às vezes, tomar o crédito apropriado. E muitas vezes essa saída de caixa da empresa é feita uma saída de distribuição de lucro ao sócio, por falta de documento contábil correto. Então, essa distribuição de lucro ao sócio não me gera crédito tributário. Então, eu não tenho crédito, eu só vou ter a alíquota final de saída. E, nesses casos, pode haver uma falsa interpretação que eu tive um aumento de carga tributária. Como todos nós, né, empresária que eu sou, e nós estamos falando para empresário, as margens hoje não são tão grandes. Mesmo aquele que pratica um e-commerce, ele tem um alto custo de plataforma, de marketing, de taxas de cartão de crédito. E se eu não documentar todas essas, não mandar para a contabilidade os contratos corretos que eu pago nessa plataforma, abrir esses valores logísticos, né, eu vou acabar sendo tributado muito além. Porque eu vejo o empresário falar, eu não consigo compor o crédito de uma plataforma na minha conta, no meu cartão de crédito. Claro que consegue. Você tem que pedir para a plataforma abrir o que é comissão da plataforma, o que é custo logístico, com notas distintas. Não tem como você não ter, senão você está claro que uma alíquota será maior, porque ele vai permitir você tomar crédito de tudo que é insumo. E aí nós temos que discutir o que são esses insumos, porque hoje, para PIS e COFINS, por exemplo, eu não posso deduzir uma série de despesas, porque não está na Lei 10.833 e na 10.666. São a lei de crédito de PIS e COFINS. Espero que, ao ser debatido a base de cálculo, seja ampliado todo esse conceito de insumo. Então, se fez parte de uma despesa, eu acho que até tem que ser ampliado para o termo contábil, se é custo ou despesa operacional e financeiro. A parte financeira impacta muito, eu não vou citar nomes, mas
um grande cliente, que é uma plataforma, a Amazon. Com essas plataformas, elas pagam até com 70, 80 dias da venda Caramba. para o seu cliente. Então, quando a gente tem um custo financeiro, no mínimo, se eu sou um bom cliente do banco, se eu tenho boas garantias do banco, eu pago em 1,60, 2,40 por mês de taxa financeira, nós estamos falando aí de um custo para 90 dias de financiamento do meu contas a receber, quase 8% de custo financeiro sobre minha venda. Então, seria propício nesse momento, voltando ao que a gente discutiu há uma semana atrás, que nessa fase, entre os empresários, mostrando as suas planilhas, né, lá falando, olha, se eu sou uma loja de franquia, vamos falar de comércio varejista, então eu pago aqui uma despesa de marketing ou de franquia de 10%, 5%, porque 5% diz que é marketing de rede e 5% é royalties, esses royalties eu posso descontar da minha taxa do CBS ou do IBS, né? Porque é serviço, uma parte marketing, né? É possível tomar esses créditos, coisas que hoje eu não posso abater do PIS e COFINS, está certo, Ju? A minha linha de raciocínio. Isso mesmo, Tânia. É muito importante sua fala, porque isso vai gerar uma mudança de cultura muito forte daqui para frente. Até mesmo porque eu vou ter que entender do meu produto, eu vou ter que entender do produto que eu estou comprando do meu fornecedor, se aquela cadeia lá no final vai contribuir para mim, para que eu tenha crédito, né? E para que depois faça o recolhimento. E essa fala tua da nota fiscal, isso também vai gerar uma mudança muito forte com essa reforma, porque todos vão saber como que vai funcionar isso, para que eu possa a recolher de uma forma justa, eu vou cobrar sim a nota fiscal do meu fornecedor, do meu prestador de serviço, né? Ou aquilo que me gera crédito. E isso, como um todo, vai acabar mexendo com a gestão das empresas, né, com o comportamento do empresário, porque no final todo mundo, quando eu falo assim, todo mundo fala os empresários, quer pagar de uma forma justa, e para pagar de forma justa eu preciso provar. E a forma de provar é por meio de um documento fiscal. Lógico, também eu preciso conhecer se esse documento fiscal ele, né, tá amparado à minha atividade. Porque nós sabemos também que esses benefícios que hoje tem, muitos daqui a uns anos não vão mais existir. Bom, só para a gente delinear melhor essa questão do crédito, antes de eu devolver para a Tânia, como a gente disse, o empresário ele vai ter que estudar e vai ter que se melhorar bastante. E eu acredito que a maior parte dos empresários que estão conosco hoje, como a gente falou na semana passada, eles outorgam a responsabilidade à contabilidade deles. Eles falam, olha, senhor contador, essa é a sua parte, se vire e pronto, e acabou. Como Tânia disse, não sei se for no ar ou fora do ar, o contador ele só toma nota de fatos pretéritos que já aconteceram. Já comprou, já vendeu, já recebeu e já Já pagou. emitiu nota, já fez tudo, e ainda fala para o contador, eu quero pagar pouco imposto. Vai ter como a gente pagar pouco imposto, mas a gente tem que entender essa questão do crédito. Quando a gente fala de crédito, é descontar do que eu vou pagar aquilo que eu gastei para prestar o serviço ou para vender o produto? É isso ou não? Exatamente. Só que você pegou num ponto crucial e maravilhoso. Obrigado mais uma vez.
Muito, você Eu já vou sair foi com a um bola muito expert. cheia daqui, Tânia. Eu vou aumentar meu salário, Rodrigo. A minha tributação vai aumentar, eu vou ter que subir meu cachê. Não, e o Rodrigo, nós vamos cutucá-lo, né, muito mais nesse podcast, porque é o seguinte, olha, hoje, por exemplo, no último podcast, você falou que é um empresário do setor de saúde. Então, você tem muito custo, assim, anualmente você tem que renovar as suas licenças, você tem que renovar equipamentos, você tem que dar treinamento para novas técnicas e tudo mais. Por exemplo, todo treinamento que você faz à sua equipe, seja ela operacional, que está ligada ao próprio serviço que você presta, ou sua equipe administrativa, hoje não é executado por uma pessoa jurídica, ok, mas não permite você tomar crédito, abater nenhum imposto. Ah, mas Tânia, não, calma. Eu estou te dizendo PIS, COFINS, tá? Que hoje vão se transformar em CBS, ok? Ok. Claro que essas despesas que você tem de treinamento abate o imposto de renda e contribuição, que até esse momento ninguém falou em redução de alíquota. Continua o mesmo, mas até o parcelamento do tratamento dentário, aonde você paga a despesa financeira, o marketing que você faz, o gasto de redes sociais, porque quem não é visto não é notado, tudo isso é insumos que você tem para alcançar o faturamento. Viagens em congressos, né, passagens aéreas, porque você tem que estar lá na frente, vendo que está sendo notificados, esses congressos são caros. Todo esse arcabouço, isso é muito bom eu usar isso, é na prestação de serviço, que vai ter uma das maiores alíquotas lá na CBS, tem que entrar como insumo, e hoje não entra. Então, nós temos que mudar o conceito do que é o insumo hoje. Inclusive, na semana passada, eu falando com a Ju, discutindo já o que é insumo no setor de agronegócio, eu falei assim, olha, se fala em insumo para agronegócio, para medicamentos do agronegócio. Espera aí, e se um medicamento for para animal, há essa redução de base? Então, eu tenho, e a gente começou a falar, poxa, se eu tenho uma plantação, eu tenho um conceito de insumos para plantação diferente de insumos para agropecuária, né? E aí eu tenho que consolidar isso como despesa contábil, ou o que é custo, o que é despesa, tudo tem que entrar. E o fator depreciação da minha área, depreciação do meu pasto, a sublocação de pastos, que eu tenho só um instrumento, um papel de contrato, eu posso tomar crédito, e esse contrato é hoje uma locação de pasto de uma pessoa física, porque a fazenda está em nome de uma pessoa física, não de uma pessoa jurídica. Eu posso tomar crédito. Então, é muito importante esses conceitos e essas formas de eu poder abater esses insumos. Se eu vou no CDL, que reúne uma boa fatia de comércio, e o comércio hoje usa muito iFood aqui em São Paulo para fazer entrega. Eu vou falar de iFood, como aí deve ter outros, mas essas plataformas cobram até 30% dos empresários. Como que é aí, Rodrigo?
Você poderia estar situando? Aqui a gente chegou a ver casos de 26% de taxação do empresário. Inclusive, a gente capitaneou aqui junto com o setor da gastronomia uma briga com eles para tentar baixar. E chegamos a um patamar de 16% hoje. Então, ainda assim é muito alto. Então, vamos pegar 16% ainda sendo muito alto. Esses 16% hoje não me gera crédito. Impacta, às vezes, no empresário. Olha que interessante. Não desmerecendo a plataforma, né? Não estamos aqui para desconceituar a prestação de serviço da plataforma, mas a amplitude do que eu posso tomar com crédito para que a alíquota efetiva seja menor. Eu poder tomar o crédito, hoje, o empresário do comércio ou distribuição, ele tem uma presunção de lucratividade de 8%, na última linha, do lucro presumido. E uma plataforma fica com 16%. E um fisco fica. Então, o empresário ele está ganhando menos do que as bases de apoio. E se ele vai para o e-commerce, né, se essa venda é de uma plataforma como Magalu, como Mercado Livre, e a Amazon e tudo mais, o que ele paga para isso é ainda maior do que a lucratividade dele. Mas, hoje, o jeito de vender, a forma de vender, foi ampliada. E tem que ser ampliado também a forma de eu poder me apropriar dos créditos. É um momento propício, como eu falei no outro episódio, de a gente cobrar dos representantes, chamar os deputados, chamar senadores para demonstrar por setor como se compõe o custo e a despesa para me gerar aquela receita. E todo esse custo aqui poder me gerar crédito para não ter as limitações que hoje eu tenho nessas duas leis que me dão base de cálculo e alíquotas, por exemplo, no setor definido. Por exemplo, construção civil, quando a lei 10.833 foi aprovada, ela falou, independente de eu estar no lucro real, eu quero pagar PIS e COFINS a 365, bateu o pé, foi lá e ela conseguiu. No lucro, ela está no lucro real, podendo tirar todos os custos, mas a alíquota dela de PIS e COFINS é 365. Eu achei maravilhoso para esse setor ter brigado e conquistado essa alíquota diferenciada com outros setores também. Então, eu vejo que a gente tem. Agora, como é que eu vou brigar? Vamos supor, uma consultora, ou uma entidade como o CDL, ou uma federação, se os empresários não vêm discutir comigo, a gente fazer um fórum, essas reuniões que sejam mensais ou bimestrais, ou cada 45 dias, com empresários, com dados. Ninguém quer aqui abrir dados de gestão do empresário. Só quer dizer, meu amigo, me mostra o que é custo hoje para você. Por exemplo, você tem um link, você tem, a minha internet no meu escritório é IP fixo, porque eu hospedo o meu site, meu e-mail lá, eu não posso. Então, isso é um custo diferenciado de usar um IP fixo do IP móvel. Então, hoje eu não posso, eu sou prestação de serviço, eu sou comércio, tomar crédito de
de internet, de telefonia, de um telemarketing terceirizado, isso tem que mudar. Entenderam? Está ficando claro? Não, a gente entendeu bem. Agora, a dúvida que me surgiu, Tânia, é se da forma que foi proposta e aprovada a reforma tributária, dá uma visão ou pelo menos uma esperança de que esse é o caminho que o legislador optou. Como você participou, teve próximo deles em toda essa discussão, que, como a gente falou no episódio passado, não surgiu do nada essa reforma tributária, ela vem sendo discutida há anos. O espírito dela é esse, o que a gente falou, tributar menos todo mundo pagar menos, mas todo mundo pagar, fazer uma inclusão tributária para que mais agentes venham para dentro do mundo tributário e assim a gente tem uma alíquota, uma base de cálculo menor? Mas como eu comecei no princípio, o próprio empresário ele tem que se educar a formalizar com documentos, como a Jo falou, técnicos permitidos. Por exemplo, tem empresário que mal passa, e na época PIX, né? Na época PIX, mal passa os extratos de conta corrente detalhado para os contadores. Então, se eu não tiver uma transparência de documentação, fica difícil. Por exemplo, eu tenho clientes aqui em São Paulo, varejistas ou distribuidores, que eles não tinham na mão o contrato com essas plataformas e eles não abriam mesmo a forma do crédito. Você entendeu? O que era aquele depósito? Era um depósito de uma venda já descontado, a taxa de entrega, a comissão lá da plataforma, a parte financeira do cartão. Eu tenho que ter essa transparência. Eles não pediam. E aí, quando a gente começou a pedir, teve lugares que falou, gente, a gente faz isso com o Brasil todo, ninguém pede esse detalhamento, por que vocês estão pedindo? Estou pedindo para alocar corretamente as despesas, entendeu? Então, e o CDL deve ter tido aí um trabalho nesse item de redução para 16%, quase monstruoso, de convencer. Você pode falar, Rodrigo, como é que foi custoso abrir esses números? Sim, na época, a gente, inclusive, pensou junto com a categoria da gente mesmo bancar do zero uma plataforma, desenvolver uma plataforma para eles, né? A CDL, então, ela iria ser a gestora dessa plataforma e iria cobrar apenas uma taxa, apenas de manutenção da plataforma. Iria ficar em torno de 1%, 1,5%, eu não me recordo agora, que já faz mais de um ano que foi discutido isso. Mas aí, quando você para pensar, muitos empresários, eles não na época, julgaram assim, inoportuno por conta do volume de vendas que uma plataforma do iFood, o volume de pessoas, de demanda que uma plataforma do iFood traz. Seria muito dispendioso, na época, as empresas conseguirem ter um tracionamento de vendas que chegasse perto do iFood. Então, acaba economizando de um lado, mas, por outro lado, você deixa de vender. Então, na época, a gente meio que usou esse artifício como uma forma de chantagem contra o aplicativo, né? Ou vocês diminuam a taxação, ou a gente vai fazer um aplicativo nosso aqui da cidade. Aí, entre várias outras questões, como o caso de... Aqui na cidade são duas plataformas hoje, né? Aí entrou também a questão da concorrência, também que ajudou bastante para baixar a taxa. E chegou ao ponto, daí, depois de muitas conversas, muitas reuniões com esse pessoal, da gente conseguir baixar a taxa para 16%.
Legal. Agora, a instrumentalização dessa cobrança é um contrato, é emitido nota fiscal, vocês acompanharam? A gente não chegou a esse ponto. E, Ju, como que é esse documento chega aí nos escritórios contábeis dessas taxas? Não chega. dê risada, eu Não estou chega, dando né? aqui porque, É para responder mesmo? Olha, olha, Tânia, muitos realmente não enviam, tá? São cobrados esses relatórios até para serem emitidos, mas tem muitos que não têm nem conhecimento, igual os meninos falaram aqui, para fazer esses lançamentos. Para você ter uma base aí, não sei como que funciona aí em São Paulo, mas tem muitos empresários que às vezes não têm conhecimento, ou tem, ou às vezes esquece, porque às vezes é muita responsabilidade no dia a dia, às vezes tirar o relatório da própria máquina de cartão, tanto de débito e de crédito. E aí tem que fazer essa correlação dessas informações, desses valores, com a receita. E nós sabemos que hoje, por mais que a reforma tributária, ela está tramitando, isso aí vai sair, ainda a gente tem que lembrar de algo que você é uma das precursoras aí no Brasil, o SPED. O SPED vai continuar. Esse cruzamento de informação não vai parar. Então, hoje, por mais que a gente vai fala... ficar até mais fácil, né? Vai ficar até mais fácil. E quando a gente fala dessa reforma, a gente tem que trazer essa informação, sim, esses cruzamentos de informação, essas receitas. Inclusive, muitos acreditam, não vai acontecer comigo. Acontece sim. Eu já atendi, né, clientes que já recebeu notificação, né, dos próprios órgãos, tanto da parte estadual como federal, e às vezes eu até brinco, né, receber uma cartinha de amor, né, toque, toque, né, CNPJ, estou aqui, né, para lembrar que você precisa, né, declarar suas informações e recebe. E aí eu acredito que a reforma vai vir ainda, né, muita notificação nesse sentido, e por isso que a gente acaba reforçando, nesse episódio de hoje, já iniciar a fazer a gestão do negócio, né? Começar de agora, se organizar. Vamos pegar esse exemplo do Rodrigo, que é muito bem pontuado, 16%. Vamos falar da alíquota média de 25% que estão se debatendo, que vai ser o CBS, né, sem redução de base de cálculo. Vamos trabalhar com o que a gente tem hoje de informação. Então, se eu pegar 16%, que é cobrado de taxa, multiplicar pela alíquota que eu vou pagar na saída, que é 25%, vamos supor, 16%, 25% é 4%. Então, se eu tiver a despesa documentada, com emissão certa de conhecimento, a minha alíquota final é 21. Por quê? 16 vezes 25, eu absolvo 4% de abatimento dos 25, certo? Então, eu economizo. Então, minha alíquota efetiva passa a ser 21. E nós estamos falando de um item. De um item. E quando somar esses 4% na lucratividade da empresa, como a margem hoje é bem apertada, é significativo, né? Sim, e assim... Vamos falar outro setor. A maioria paga aluguel. Aluguel do espaço. Aí o aluguel eu passo a uma pessoa física que não me gera crédito, ou eu pago a uma pessoa jurídica que me gera crédito. Então, quanto que eu pago de aluguel? Vamos supor, 5% da minha receita, 3%, porque ponto é caro. Aqui em São Paulo, ponto comercial é caro. Mesmo ponto logístico de abastecimento aqui, entre, né, que eles chamam apartamento, essa parte da estante lá de um depósito, 5%, entre armazenagem, seguro e tudo, se eu não tenho essa documentação correta, é mais um pedaço que eu perco. Então, soma 16, mais 5,
sem o documento apropriado, eu já estou falando em 21%, eu perco 25% de 20%, eu perco 5%. Não é um imposto que é caro, é a não habitualidade de eu ter os documentos corretos que me torna caro. Por exemplo, aqui, anos anteriores, quando começou esse PIS/COFINS não cumulativo, que eu podia tomar crédito, aí falava, não, mas o meu locador não quer me dar, não quer transformar a minha locação numa pessoa jurídica, não quer. Quando eu fui falar com o proprietário e mostrei que ele tributando o aluguel na pessoa física, ele ia pagar 27,5% de imposto, e depois, se ele trocasse para pessoa jurídica, ele ia pagar 13% de imposto, 12,43%, porque locação até agora não paga ISS, né? Nós já falamos no podcast anterior que está previsto no IBS locação ser tributado, né? Então, quando ele via que ele ia economizar, ele transformava o imóvel a uma holding empresarial, né? Locação de bens próprios, e diminuía a carga tributária e ficava bom para todo mundo, mesmo tendo que pagar um contador para fazer a contabilidade desse imóvel. Porque o fim específico desse imóvel era a locação, não era o fruto desse imóvel, seria sempre que estava bem situado. Então, eu tenho 2 anos para planejar qual a melhor tributação, tanto da pessoa física como pessoa jurídica. Claro, isso não é trabalho de contador, isso é trabalho de consultor, que vai analisar desde o fundo. Claro, a contabilidade consegue, igual a contabilidade HPB, ela está investindo há mais de 2 anos, 1 ano e meio, nós vamos para o 2º ano de contrato, a capacitar não só a diretoria, mas a equipe interna a fazer estudos internos, mas esse estudo não é assim. Mesmo eles que fazem a contabilidade, criar um business plan para isso, né? Criar um plano de negócio, às vezes substituindo até fornecedores, porque aquela nota que vem, até clientes, substituindo até clientes para diminuir o risco, como o Fernando falou no outro podcast, hoje eu tenho uma das maiores ferramentas de auditoria do FIX, que é o PIX, é instantâneo. Gente, aqui em São Paulo, eu pago hoje o IPVA com PIX para Cefaz. Em menos de 15 minutos, eu pego um extrato do que eu estou devendo de IPVA. Eu quis pagar o meu IPVA antecipado para mostrar para o cliente. Vou pagar o IPVA de um dos meus carros aqui. Em 15 minutos já não saía no conta corrente do fisco. Falei, cara, as coisas mudaram. Olha o real time disso. Aí ele falou, vou pagar o PIX do IPVA de um dos carros aqui, do meu filho. Eu falei, vamos pagar para você ver. Pagou com o PIX, abaixou. Eu falei, pô, se a fazenda está assim, um débito deles, imagine quando está movimentando a operação no CNPJ da tua empresa. Porque hoje essas operações, que não tem como você, eu vou querer receber em dinheiro. O TED e o DOC acabou dia 15 de janeiro. O Banco Central tirou, agora é no PIX tudo. E se está no PIX, estão todo mundo vendo qual o CNPJ ou qual o CPF que está pagando, qual
o CPF ou o CNPJ que está recebendo. Não tem aquela, olha, eu contrato um prestador de serviço que manda eu pagar o serviço num Pix, em uma pessoa física. Isso não existe mais. Tem que parar de existir. O mundo mudou, ele também tem que mudar. Me veio uma questão aqui que a gente pode abrir um parênteses e falar. A gente está falando muito para o empresário. E existe um ramo de empresários no qual a Jusce está incluída e a Tânia também, que é a contabilidade. E para mim, Fernando, empresário do ramo odontológico, eu tenho um grande desafio com a reforma tributária. Mas o meu amigo Edson Portela, que é o meu contador, ele tem um grande desafio. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os desafios por outro lado, para a contabilidade. Qual que é o desafio? O primeiro a gente já falou que ele vai precisar, como a Tânia disse, selecionar um pouquinho melhor o seu cliente, porque um mau cliente vai trazer um prejuízo para o escritório de contabilidade. Jusce, você que está ali no dia a dia dentro da contabilidade, o que você já consegue ver que vai ser o maior desafio, além do investimento? Como a Tânia falou, a HBB há 1 ano e meio vem investindo em conhecimento para o time para estar preparado, né? Eu acredito que os maiores desafios são, às vezes, empresários que não entendem muito do assunto na área tributária e, às vezes, sempre precisa da ajuda do contador para ver na questão da parte do TI, para fazer emissão de nota fiscal, principalmente dessa mudança. E também, né, desafio estudar de forma constante, porque hoje, às vezes, né, sai alguma publicação e amanhã acaba saindo outra. E também uma das preocupações, principalmente nossa área, não só na questão da parte da mudança, é também entender esses efeitos, principalmente da parte da tecnologia. Nós temos dias aí que às vezes, aqui ó, né, aconteceu, né, nesse segundo episódio, às vezes da internet cair ou, né, alguma situação, pode acontecer também no nosso dia a dia. E a gente também não deixa de ficar preocupado, porque eu acredito que também no comportamento da Tânia, eu acho de qualquer profissional, é ajudar ao máximo o cliente, né? Ele se sentir seguro, ele ter as informações de forma correta, e se caso não for da nossa parte, a gente saber indicar uma pessoa que faça consultoria, igual a Tânia fez essa questão. Eu acho que gerar confiança nesse primeiro momento de insegurança, eu acho que é muito importante, porque ambas as partes ganham, e se não gerar isso, ambas as partes também perdem, porque todo mundo precisa, né? É uma cadeia. Tânia, você tem a sua contabilidade, né? E você tem contato com muita contabilidade. Não, Você faz a sua hoje contabilidade? eu já fiz contabilidade. Não, mas a sua você não faz, né? Não, hoje é uma pessoa da minha equipe. Olha, a contabilidade é uma área tão sensível, né, que eu não abro mão de não tê-la do meu lado. Você tem dentro da tua estrutura tem um contador. Tem uma pessoa capacitada para fazer a minha gestão tributária, gestão de negócio. E isso é imprescindível para qualquer tipo de empresa e qualquer tamanho de empresa. Quando a Ju está comentando, e nós comentamos aqui que a contabilidade registra fatos pretéritos, hoje, com essa automação de documentos eletrônicos, as empresas necessitam de ter um diálogo mais aprofundado com uma pessoa técnica. Gente, uma das maiores dificuldades, eu já tive escritório contábil. Quando eu entendi o que era o SPED, eu falei, meu Deus, eu tenho que explicar para os empresários o que vai ser esse compliance, o que é o ESG, o G de gestão. Eu não posso
só fazer contabilidade. Eu tenho que capacitar inúmeras pessoas para que sejam essas pessoas que vão salvar milhares de empresários, como tem salvado, né? Alertando, tentando fazer uma... Não, aquela pessoa que chega na frente de um empresário e fala, olha, eu contei aqui, recebi um e-mail, que o cara do lado faz minha contabilidade mais barata. Eu chego por aquele empresário e falo, olha, está aqui a rescisão da minha prestação de serviço com você. Na hora. Olha, eu te dou 30 dias, vou te entregar tudo bonitinho, conforme nosso contrato, e vá com Deus. Mas, quando você voltar, o que eu vou cobrar de você vai ser maior, porque eu vou ter que refazer o que o outro não fez por esse preço. Porque não existe mágica. Você que é empresário, para você prestar um bom serviço, você tem que ter os melhores dentistas da região. E os melhores custam caro. Quando a Ju, eu pensei que a Ju falaria a retenção de talentos dela. Por quê? O que acontece? Porque eu tinha os melhores técnicos. Primeiro, quando começou a nota fiscal eletrônica, que o cara tem que ver um XML, que é um arquivinho que você recebe. Eu tive técnicos meus que falaram, olha, eu vou trabalhar com táxi, eu não vou ficar vendo esses campinhos. E foi trabalhar, um dos meus melhores analistas, porque a nota não é só aquilo que você vê no DANF, que é o ICMS e o IPI, a base da substituição tributária. Quando você vê o XML, hoje, que é uma nota fiscal eletrônica, eu vejo base de PIS, base de CONFIS, base interna de ST, qual o MVA por produto. É tanto dado que eu tenho que ter software caros, não são software baratos, que me analisa isso. Agora mesmo, nós tivemos uma decisão do STF dizendo uma briga enorme, grande com empresários que pagavam em cima do ICMS da ST e COFINS. Agora, depois de anos, foi dito que não cabe PIS e COFINS sobre o ICMS ST. Então, o ICMS é produto por produto, NCM por... Como fazer isso na mão? Impossível. E se eu não ajudar o empresário a recuperar esse crédito, que muitos, a Ju vê, chega lá com uma planilha Excel, o cara vai lá, num jeito de calcular, que eu mando fazer um parecer técnico, se a Receita agora vai fiscalizar os créditos PIS/COFINS dessa ação milionária. Está dando mais autuação do que qualquer coisa, porque as pessoas recuperaram o crédito em planilhas, e não da forma de olhar nota, item a item, quanto. Eu pego casos aqui, porque eu sou da área tributária, que me causa espanto. O cara é um varejo de Matcom, eu adoro material de construção, gente, como eu amo esse setor, né? Porque é um setor muito... Eu adoro empresário do setor de material de construção, porque eu motivo ele dizendo que ele realiza sonhos de pessoas. Porque quando aquele cliente dele entra lá, ou ele está reformando ou construindo a casinha dele. Ele tem que ser tratado. E como é difícil. Como eu falei no outro podcast, eu venho de uma família muito humilde. A gente pagou aluguel, pegou uma casinha pequena até chegar na nossa casa do sonho. Cada tijolo, cada areia, cada piso,
era um sonho, e esse sonho tem que ser, aquela pessoa tem que se sentir amada até na loja do material de construção. E você tem que treinar todo mundo nisso. E aí, tem empresário que eu via, mas, ô, seu Zé, por que o senhor não consegue vender igual outro material de construção? Por quê? Ele estava me vendendo lâmpada, e ele vendia na MCM de lâmpada, que o MVA da lâmpada te dá uma substituição tributária que o governo acha, hoje, né, dessa forma, que é 102%, que é a margem do distribuidor ou do fabricante. Hoje não existe essas margens tão grandes, entendeu? Mas isso tem que estar na nota e não pode estar no cupom fiscal, que demonstra quanto de imposto tem ali para mim tomar o crédito. Você entendeu? A formalidade, como eu tenho que ter, tudo está no instrumento técnico, tudo tem que estar claro. Não adianta eu burlar, e graças a Deus, com essa reforma, não vai dar para um depósito de material de construção, uma loja, vender disjuntor como lâmpada. Porque o disjuntor, o MVA é 40%. O que é o MVA? A margem de valor agregado. Então, hoje as pessoas tentam. Aí, quando você vai levantar o sistema e colocar o cupom fiscal, quanto disjuntor você vendeu, é maior de quantas entradas. Na realidade, eu estava vendendo lâmpada por um MVA de um disjuntor. A conta não vai fechar. Por isso que o SPED é lindo. Por isso que eu fui estudar para falar para o cara, olha, nós temos que controlar estoque. Então, nós temos 2 anos para parametrizar um monte de sistema. Você também vai ter que parametrizar. Os insumos, por exemplo, no tempo que a sua esposa começou a ser, não é tanto tempo assim, existia habituação em Amálgama. amálgama, que era um negócio cinza, Uma né? liga de metal e mercúrio. Isso, que ficava anos e não quebrava. Agora todo mundo quer porcelana. Aí, conforme, se você comer um amendoim ou um amendoim japonês, dependendo da marca do amendoim, que eu não vou citar, por isso que hoje eu só como esse amendoim da Elma Chips, que é mais macio, eu toda hora estava no dentista trocando aqui, porque quebra. E se quebra, só que na hora de vender, você comprou alguns porcelanatos, essa matéria mais cara hoje, o cara querendo te vender como amálgama. Porque as alíquotas são diferentes, o custo o peso da nota é diferente, o porcelanato do material como que você falou, de metal, né? Metal, uma liga de metal com mercúrio. Então, você falando aí, olha só o desafio. Já pensou para o profissional da área, para o TI, ter que fazer os parâmetros de cada produto, se ele é ou não, né? Se tem crédito na entrada. Olha, você fala. Isso assim, imagina só, quando a empresa ela é pequena, quando ela tem alguns produtos ali que, diferente de um supermercado, diferente de uma empresa de material de construção, imagina isso. Imagina o cliente do lado de lá, ligando, né? O meu TI não entende da parte tributária. Esse produto aqui, ele vai ter crédito ou não vai ter crédito? Qual que é a alíquota? Né? Ele vai ser uma alíquota efetiva ou ele vai ser uma alíquota direta? Sabe? Então, eu vejo também nessa parte como um desafio muito grande para a área. Tanto para os profissionais de contabilidade, para consultores, para a empresa do modo geral. E olha que interessante, né? Trazendo um reflexo de anos anteriores,
Hoje, depois de muitos anos falando de produtos, o que é produto monofásico, o que é produto de substituição tributária, que ST, está mais simples no nosso cotidiano do que agora. Então, a gente vai ter que, tipo assim, começar do zero, mudar o nosso comportamento, ou seja, né, trabalhar praticamente todo mundo junto. Nesse sentido, a gente já criou uma memória afetiva, vamos dizer assim, nessa questão tributária. E quando você trouxe aí essa questão da parte do SPED, eu fiquei pensando aqui, vou até lançar uma provocação, né? Talvez você consiga aí nos ajudar, até por ser uma precursora aí dessa área. E aí, a parte de tecnologia da Receita Federal já está fazendo teste para isso, para que essas planilhas, né, que muitas empresas, às vezes, são empresas pequenas, não têm uma quantidade financeira para bancar um sistema bom, né? Como que eles estão fazendo isso? O governo vai lançar, sei lá, um portal que para puxar essas informações ou não? E aí? Então, eu particularmente, né, o que eu conheço da reforma é texto, né, teoria mesmo, e às vezes eu fico me perguntando e fico preocupada desse lado, porque daqui 5 anos, não sei se vai ser a mesma coisa, a gente vai começar a receber notificação. Várias notificações, tá certo o produto, não, você vai ter que retificar. Então, são serviços, retrabalhos, que pode vir a acontecer para ambas as partes, tanto, né, para o profissional ali que está atuando, como para o empresário também. A cultura do seu estado, desculpa eu falar desse jeito, mas eu tomo liberdade, porque eu já dei aula em Rondonópolis, eu sou professora de Rondonópolis, do IBG, minhas saudações aos diretores de lá, já dei aula em Cuiabá também, para o IPOG, para outras entidades, já remeti 2 vezes e não dei aula em Rio Verde, porque eu falei, não, volta lá para Cuiabá. Eu não fui louca igual esse helicóptero que caiu aqui em São Paulo, os caras estão no chão, subi outra vez, para depois despatifar. Eu falei, não, eu não vou pousar, me leva de volta, e nós voltamos, porque eu convenci todo mundo no avião lá a voltar para Cuiabá, porque estava arriscado. 2 vezes, na terceira o bicho não... Não, acabei não dando aula em uma das cidades aí, por causa de problema de voo. E mesmo em Rondonópolis, a gente chegava no último voo noturno, que era um perigo danado, só a gente naquele breu danado. Eu pedi a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por isso que hoje eu me limito um pouco. Mas o que eu vi nesse estado maravilhoso, grande produtor rural e tudo, não, aqui a gente faz assim, sempre foi assim e tudo mais. E essa cultura vai custar caro, e está custando caro para as pessoas. Quando eu falei, Fernando, Rodrigo e Jô, a gente tem visto que a nossa geração era de profissionais que adoravam ler. A gente não é da área do... Vamos pesquisar no Google, numa inteligência artificial, no chat de GPT. Como professora também, os alunos... Eu fui numa empresa, e eu vou falar isso para o cara, quando escutar esse podcast, ele lembrar que ele mostrou isso. Eu tinha pedido um estudo interno para a empresa e para o departamento de marketing para uma projeção, né, do Business Plan, porque eu sou do tempo que o dono da empresa pediu um orçamento para 2 anos, 5 anos. Então, é isso que a gente precisa analisar, né, para poder planejar até quanto vai sair o impacto dessa carga tributária. Você viu que no podcast anterior, eu fiquei de mandar uns links para vocês receberam, aonde a carga tributária vai de 20 a 23, incluindo os dois, então está uma pré-emodição antes dos empresários brigar,
que é um aumento de carga tributária, vocês irão disponibilizar isso aos empresários, para ver que a gente está falando em cima de números técnicos, mas o empresário tem que ir para a mesa, porque, Ju, independente de qualquer coisa, eu vou ter crédito tributário, porque eu tenho um estoque. Esse estoque foi tributário em ICMS, a uma alíquota, PIS, COFINS, que eu vou ter que transformar a uma alíquota CBS. E eu vou poder diluir esse estoque. Por exemplo, eu tenho um distribuidor aqui de construção, que ele tem que ter um estoque médio de 4 meses. Mas, Por quê? Tânia, você acha que, por exemplo, quando tiver aí a reforma, vai acontecer igual quando faz virada de empresas que está no lucro presumido, vai para o lucro real, que eu tenho um crédito de estoque, eu tenho uns créditos, sei lá, da parte de depreciação, e vai fazer essa utilização. Se isso acontecer, as empresas, no primeiro momento, elas vão estar resguardadas, porque vai ter um crédito aí para aproveitar por um bom tempo. Aí eu lanço uma pergunta para quem está assistindo, né? Como que está o estoque da empresa? Como que está a organização desse estoque? Eles não sabem. Eu respondo Não. isso. Eles não sabem do estoque deles. Por que eu estou falando? Porque não adianta você fazer o estoque só na planilha no produto. Eu preciso de nota fiscal de entrada e saída. O SPED tem que estar rodando certo. Eu tenho que ter essa parte documentada, tudo bonitinho. Não adianta falar assim, eu tenho 1 milhão aqui. Tá, mas nas suas notas de entrada e saída tem 200 mil, né? E o restante brotou da onde? Sabe? Então, a gente fala isso... Ou ao contrário. Ou ao contrário também, né? A gente fala isso não desmerecendo ninguém, longe disso, mas é só para organizar, porque a reforma vai vir e não adianta que não tem como correr dela. E tem alguns gargalos que vai dar para aproveitar, né? Então, a gente levanta algumas hipóteses que pode acontecer, principalmente ali aproveitando, a gente tem o maior privilégio hoje nesse segundo episódio, ter a Tânia novamente conosco, né? Aí que tem uma, né, trilha há muitos anos aí nessa área, além de professora, educadora, contadora, economista, informática, direito, né? E vive enchendo a bola do Fernando, para finalizar, tá? Sobrou para mim, eu estava quietinho. Não, eu vou mais além, Ju. Eu não digo que aí, eu digo aqui, eu entro em alguns varejos, em alguns atacados, né? Eu gosto desses dois setores, eu me identifico, adoro indústria. Tem uma indústria aqui que, quando eu fui fazer consultoria, eu entro no chão da fábrica. A Ju sabe, quando contrata a Tânia Guxá, primeiro tem que me convencer. É verdade. Aí eu trabalhar. Eu não trabalho Cara, por que eu vou pensar no seu negócio, investir no seu negócio, ficar estudando o seu negócio, se nossa química não bateu? Verdade. Olha, há anos atrás, houve uma mudança tributária, quando começou o PIS, COFINS não cumulativo, eu gosto de citar isso. Cara, eu fiquei estudando o estoque do cara, eu fui lá, quase capotei, a empresa era em Resende, eu estou em São Paulo, eu levei uma equipe minha para dentro da empresa, nós passamos 4 dias contando estoque, eu virei 2 noites. Resende é perto do Rio de Janeiro. E para ir para Resende, você vai pela Dutra e passa na frente da Aparecida do Norte. Por isso que eu ando com minha Aparecida, que é minha proteção. E eu vinha dirigindo um dos carros, que nós fomos em vários carros, e eu cochilei, fui acordar com um guarda buzinando, um caminhoneiro, eu quase morro. Foi uma loucura. E o guarda me multando, eu, graças a Deus, o senhor está me multando, e não sei o quê. E ele não entendeu que a reação dele fez eu me despertar, olha que loucura. E quando eu levei o relatório, 15 dias depois, para o empresário, ele olhou o relatório, como eu estou olhando uma folha aqui, e falou, Tânia, depois a gente conversa sobre isso.
virou. Desculpa eu comentando isso aqui. Aí eu falei, como? Você não vai analisar o trabalho que minha equipe fez no final do ano? Nós quase não tivemos Réveillon, olhando isso aqui. Ele Quase falou, não, mas morri. eu quero conversar sobre o seu... Eu falei, meu filho, eu tomei uma multa, se fosse valores de hoje, quase quase 9.000, eu infringi várias normas e tudo, quase perco minha vida. É assim que você vai olhar nosso relatório? Eu não volto mais de Resende, está aqui, ó. Aí eu liguei, eu tenho um sistema que emite minha nota eletrônica. Eu liguei para o meu escritório em São Paulo, falei, emite a nota aqui que eu estou fechando as horas aqui, que era por hora esse cliente, não era mensal. Falei, estou fechando aqui, eu não vou vir mais para Resende. Falei, meu amigo, esse dia, você nem precisa me pagar, estou voltando, vou parar em Aparecida, no norte. Se você tem empresário que não está conectado, e hoje os empresários que eu trabalho, eu amo, porque é o que a gente desenvolve na HPP. Uma boa consultoria não é aquela que monopoliza o seu conhecimento, é aquele que transfere o seu conhecimento. Eu ensino meus clientes a pensar. A Ju, ela fica doida comigo. Eu falo, você leu isso da lei ou da... Por quê? Se eu morro, meu cliente sabe fazer. Então, por que eu falo que eu vou para dentro da empresa? Eu ensino o meu cliente a viver sem Tânia Gurgel, a pensar fora da caixa. Eu crio ferramentas tecnológicas que ensinam meus clientes a ver o mapeamento. Eu demonstrando um produto para o Rodrigo outro dia, de tributário, Sim. falei, Rodrigo, eu tenho a minha ferramenta eletrônica, ela gera 3 relatórios, um para o diretor, que olha número sintético, ela gera um relatório gerencial e fala, ó, aquele problema que eu mostrei para o diretor é assim que conserta. E um outro relatório que ensina o técnico aonde ele vai ter que consertar, qual é a linha. Por quê? É isso que os empresários precisam. Por exemplo, você tem uma loja de Matcom, uma loja de material de construção, um supermercado, trabalha com 6, 7 mil itens. É humanamente impossível. Você, mesmo um açougue, outro dia, eu estava numa boutique de carne aqui, eu falei para o empresário, meu amigo, você vende frango, é uma tributação. Você vende carne, é outra tributação. Você vende linguiça, é uma outra tributação, salsicha, ó. Cada produto na sua empresa é uma tributação. Por isso que a gente tem que ir para a reforma tributária, para ser uma só, mas muito bem controlada. Por quê? É o que a Ju está falando, o Rodrigo está falando e Fernando. Nós vamos ter um input de informação. Eu vou ter que contar o estoque e saber quanto eu tenho de crédito acumulado lá para abater a minha venda. Entenderam? Qual Tá que é a ficando... proporção desse conhecimento na gestão, Tânia? Porque me parece que isso vai ser algo mais do que sensível, vai ser algo vital para os negócios. Quando você fala que eu tenho que entender, se o cara não sabe o quanto ele tem no estoque de produto, ele sabe o contas a pagar e o contas a receber dele. Esses dois eles sempre estão controlando. Mas, além do estoque, eu vou ter que saber o crédito tributário que eu tenho parado dentro do meu estoque para tomar a decisão de venda. Eu vou te responder essa pergunta te dando um exemplo verdadeiro. Em janeiro do ano passado, eu estava em um cliente e ele falou, vamos avaliar minha empresa, porque ele estava com uma dúvida se ele continuava no lucro presumido ou no lucro real. Por quê? Ele queria criar novas empresas, ele queria fazer uma sucessão.
A empresa dele era muito grande, ele queria dividir a empresa com os filhos. Um ia cuidar do negócio, outro, você entendeu? Que ele tinha quase uma loja de departamento com venda de tudo. Mas um filho gostava de eletrônico, o outro gostava de móvel, então daria para dividir, ok? E ele estava no lucro real. Por quê? Ele tinha superado 78 milhões de faturamento. Ele estava com 230 milhões. Ele já estava no lucro real. Quando a gente pediu para olhar, e ele que rodava 2 declarações do SPED, uma delas chamada EFD Contribuições, que é onde se apura PIS e COFINS. E sabe, isso que a Ju está falando, de entrar no sistema, olhar item a item, sabe quem parametrizou o sistema desta empresa? Foi o cara de TI, não foi o advogado tributário, não foi o cara do fiscal nem contabilidade, foi o cara de TI. Ponto. TI, olha, eu sou analista de sistema, é minha primeira formação. TI não conhece tributo. Não. Porque tributo, você tem que saber a destinação. Olha, aí eu expliquei para o cliente, olha, aqui em São Paulo nós fizemos um estádio para a Copa. E no mesmo ano foi feito um estádio para o maior time de futebol do Brasil. Campeão. Palmeiras. Sabia que ela ia falar Palmeiras. Sou palmeirense. Aí, o Palmeiras não era um campo, não era um campo para a Copa. Então, ela pagou PIS e COFINS sobre tudo. Só que o outro time, aquele preto e branco, quase caiu aí, e tudo, ele foi o time da Copa. Tudo que ele comprou não tinha PIS e COFINS. Para você ter uma diferença, mesma areia, mesmo cimento. Aí eu pedi para olhar os 4 últimos anos de crédito, PIS e COFINS dessa empresa. Era pequeno. Eu falei, cara, os seus produtos estão errados. Você sabe, Fernando, quanto eu levantei de crédito tributário para essa empresa de 4 anos? Aproximadamente 17 milhões que ele tinha pago a mais. Essa cara de espanto que você tem. Aí, Pergunta como que ela fez isso. Com Ela não vai ferramentas. ela não vai entregar o ouro. Não, ela é formada em TI, ela fez um robô para esse tipo de coisa. Nosso robô faz tudo aqui. Aí, quando nós fomos falar com o contador, primeiro que ele ficou branco igual a neve. Imagino. Aí, ele passou 1 mês e meio assustando a diretoria. Não, você vai chamar... Aí eu cheguei para o cliente, eu falei, você vai receber uma carta da Receita falando, cara, a sua tributação está errada. Eu quero... A Receita não vai falar o crédito que você tem. Vai falar o imposto que você deixou de recolher por cada alíquota errada. E foi isso que aconteceu. Aí o cliente, como eu recupero? Eu falei, agora que você for chamado pela Receita, primeiro, mesmo tendo crédito, pague ele, para depois buscar o crédito, porque ele te notificou primeiro. Entendeu? Os empresários, quando nós falamos no outro podcast, que foi maravilhoso, todo mundo tem que assistir o outro, que os empresários têm que entrar para dentro do seu negócio, olhar a sua compra, a sua venda, qual é a projeção que a gente falou. Será que ele vai vender a mesma coisa? Ele vai mudar de cenário? Por exemplo, se ele tem uma loja de sapato, de roupa e bolsas, isso é moda, é modal. É igual a Marinho Fernando, você já veio aqui na 25 de março, todo mundo que vem para São Paulo vai na 25 de março. Uma vez na vida só, nunca mais eu vou.
Não, então, vou dar um exemplo dessas lojas. Você vai lá no Amarinho Fernando, em dezembro é Papai Noel e tudo. Quando é em janeiro, é material de escola, né? Pode ver. Esses estoques, ele não vendeu todos Papai Noel e tudo. Isso vai para um estoque, isso tem que ser controlado. Esse crédito que ele pagou na entrada do Papai Noel, ele pode compensar com a venda que ele fez do material escolar. Você entendeu? Com as suas devidas proporções. E esse conta e débito, mas ele não vai vender o material de construção ou material escolar com o NCM do Papai Noel. É isso que a gente vê numa contabilidade que não faz uma boa gestão. Concorda? Sim, e é interessante você falar isso, Tânia, na questão da parte do produto, porque às vezes se o sistema não está com os parâmetros organizados, que às vezes acontece bastante, às vezes o produto lá, né? Por exemplo, é um produto agrícola, soja, milho, às vezes o código lá, que é o NCM, para às vezes quem está ouvindo essa nomenclatura agora, é como se fosse o CPF do produto. Então, cada produto tem seu CPF. E aí, às vezes está lá a descrição, né? É soja, né? E lá a descrição do NCM, que é o CPF do produto, está lá combustível. E aí, só para fazer um parênteses, quando essas informações vão para o site da Receita Federal, que vai processar o SPED, né? Automaticamente os robôs, quando eles fazem cruzamento de informação, eles fazem questão numérica, não é questão de descrição. Por isso que é muito importante essas informações estarem coerentes. Isso aí evita muito situação, evita notificação, às vezes evita, às vezes, créditos de forma indevida. Aí depois você vai ficar sabendo que você recebeu uma notificação depois de uns 5 anos, aí, às vezes não lembra. E às vezes, talvez, quem está assistindo esse episódio agora pode perguntar assim, mas eu contrato um profissional, eu contrato alguma pessoa para fazer. Né? Como a Tânia trouxe no episódio anterior, como ela, né, foi criada, os pais e tudo. Então, eu fui criada na roça e eu lembro exatamente a fala dos meus pais e dos meus avós, né? O olho do dono que engorda os porcos. E eu acredito muito nisso, porque se eu não estou em cima, se eu não gerencio, se eu não vejo algumas situações, às vezes eu acabo perdendo o controle e às vezes eu começo a justificar o meu erro colocando a culpa no outro. Então, é interessante começar de agora. Eu não entendo de reforma tributária, eu não sei. Eu sugiro começar a ler. Tiver dúvida, procurar profissionais que entendem sobre o assunto, vai trocando ideia. Até entender como que funciona o processo. É natural, até mesmo quem que às vezes acaba saindo da faculdade, nunca trabalhou, é um bicho de 7 cabeças, a gente começa a amadurecer depois de um tempo, a questão da excelência realmente existe, e a gente fala isso não por uma questão torcendo contra, muito pelo contrário. Nós, assim, torcemos muito para que o Brasil em si, quem é empreendedor, empreendedor, consiga ter uma visão totalmente diferente para deixar um legado para trás. Hoje, a maioria das empresas são empresas maduras, empresas que já têm um ciclo de vida, às vezes, mais de 20 anos, mais de 30 anos. E é interessante, a gente vê muito falando, é uma geração que as famílias hoje têm um filho, e às vezes nem tem. Né? Essa semana eu conversei com uma amiga minha que ela comentou que a filha dela resolveu não ter filho e fez a cirurgia lá para não ter, com 25 anos. Então, hoje, muitos jovens estão fazendo esse tipo de opção. E por que não deixar legados? Eu acho isso muito importante, que eu acho que a gente tem que passar nessa vida, deixar o nosso melhor, com informação, de uma forma coerente, e também ajudar para quem quer ser ajudado. Porque tem muita gente que às vezes não quer ser ajudado. E eu vou terminando aqui, até para pontuar aqui o Fernando e o Rodrigo, aproveitando 2 professoras em sala de aula. Infelizmente, Fernando e Rodrigo,
O plano de ensino hoje, de uma faculdade, ele não explica nada do que nós conversamos aqui. Eles não sabem o que é uma NCM, eles não sabem o que é um SPE, eles sabem porque alguns professores esforçados levam isso para a sala de aula. Mas a gente não pode sair muito do programa, porque é imposto que a gente dê uma matéria que eles não aplicam mais. Você entendeu? Mas está no programa curricular. Então, quando aquele cara formado em contabilidade chega na nossa frente, e é esse o erro que o contador, que o empresário tem. Eu vou contratar um contador, mas vou pegar um cara recém-formado, vai ser top, porque o cara não tem essa bagagem nos nossos cabelos grisalhos, bonitos, tem de vivência. Você entendeu? E é o que eu falei para a Ju, o ano que vem você nem pode dar aula numa faculdade, você pede uma licença. Você vai ter que ir para dentro das empresas, de vários clientes, formar turma de estudo para ensinar as pessoas a pensar e como elas fazerem, porque o negócio, a metodologia é muito rápida. O empresário não pode ficar esperando uma reunião com o contador de tempo em tempo. Ou a HBB vai ter que fazer uma empresa de outsourcing da área financeira, de cadastro de produto e tudo, para agregar isso aos seus clientes, porque fica muito complexo. É muitos detalhes, eu sei da dificuldade. Quando eu te falei que eu tenho uma contabilidade interna, porque a gente pensa internamente por muitos clientes. Por exemplo, a HBB, ela não me aciona, eu mando os temas atuais na frente para ela, para a diretora, para a dona Naira, que eu tenho o maior carinho, minha amiga, para situá-los, para depois a gente passar para as equipes. Primeiro a diretoria é instruída, para depois as equipes. E as donas, né, a dona Naira e as diretoras e tudo, estão altamente sensibilizadas do trabalho que a gente vai fazer, estão procurando tecnologia para estar se municiando, porque é assim que vai fazer as coisas, entendeu? Todos os regimes vão ser impactados, todas as empresas. Só para fazer um parênteses aqui, você falou de duas professoras, o Fernando também. O Fernando foi professor da extinta Uninova aqui, né? A gente não pode deixar, porque na época a gente até trabalhou junto também, e assim, tinha turmas que muito queridas, e até hoje a gente estava até conversando no início aqui, né? O carinho que tem por ele como professor, chama ele de professor. Então, eu acredito assim que o ensinar, independente se é sala de aula ou não, vai muito além disso, né? De querer o bem do próximo, independente a quem, para se ver bem mesmo. É verdade. Eu falo que a gente é um clichê de professor, né? Que a gente aprende mais ensinando do que o próprio aluno, mas nesse parênteses aí do professor, eu ouvi do professor Clóvis de Barros, filho, algo que resume o professor, que o bom do professor é porque tudo é no aluno. Quem aprende é o aluno, quem é aprovado é o aluno, quem leva o conhecimento é o aluno. E a gente fica com uma vaidade própria, mas é uma vaidade muito íntima, que você não precisa comunicar para ninguém, você não precisa mostrar para ninguém. Quando você vê um aluno, e na HBB tem alguns que foram meus alunos, e um exemplo que eu já dei aqui, e falo de novo, é a Luzia. A Luzia, no primeiro semestre, ela é minha aluna, eu falei, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Isso aqui não é para você. E onde é que a Luzia está hoje? A Luzia está na HBB, uma contadora lá, e essa iniciativa é para isso. Por quê? Porque o que eu vi é que não tem outro jeito de vencer essa batalha da reforma tributária, de fazer, e além disso a gente firma um compromisso de fazer com que ela dê certo. Porque eu acho que do que a gente falou na semana passada, o que a gente está falando agora, ficou bem claro para mim que a responsabilidade está na minha mão, enquanto gestor das minhas empresas, está na mão do Edson Portela, o meu contador, que vai ter que se virar para subir o sarrafo dele,
ter as informações que eu preciso e eu munir ele dos documentos e dos dados que ele vai precisar. É um desafio muito grande na área de tecnologia. Então, aí vem o pessoal novo que acha que contabilidade, porque contabilidade, geralmente, eles imaginam um contador num carequinha, baixinho, de óculos, e não, a gente precisa do pessoal que pense diferente. Como você fez, Tânia, foi para dentro do negócio e viu e desenvolveu um robô para fazer aquilo dali, é o que a gente vai precisar. Se o Uns crédito é o caminho, a gente vai desaparecer. 580 robôs. Quantos? 580, fechamos agora. Você tem um canil de robôs, você tem uma criação de robozinhos aí, alimenta eles. Com 140 relatórios sendo emitidos. E o vovô dos teus robôs, aquele mais velhinho que você fez lá naquelas telas verdes, no MS-DOS, na plataforma, como é que chamava? Você Eu sou do Assembler, COBOL, cara. Programava em Pascal. Eu fiz programação em Pascal também, em 1990, lá vai bolinha. Mas hoje a tecnologia é outra e a gente vai ter que unir essa iniciativa, e eu não vou cansar nunca nessa mesa de falar isso, que a iniciativa é para que as pessoas se conectem. Nova Mutum tem um dom acadêmico, é uma cidade nova, uma cidade pequena, mas a atual Unemate, a Uninova, onde eu e a Ju trabalhamos juntos, ela vem da Fumesum, que é a Fundação Municipal de Ensino Superior de Nova Mutum, onde os pais, sem condição de mandar os filhos para fora estudar, falaram, vamos criar uma faculdade aqui, e hoje é uma universidade estadual, com 5 ou 6 cursos em plena expansão. Então, a cena que a gente tem, o cenário, o ecossistema que a gente tem para desenvolver isso é muito propício, é solo fértil, e a necessidade, ela se mostra, do que a gente debateu até agora, muito subjetiva, né? Eu acho que a reforma tributária, ela vai se moldar, pelo que eu entendi, ela tem uma regra própria, grande, geral, e aí, em vez de ter esse manicômio legislativo tributário, onde todo dia é editada uma norma nova, e quando a gente olha 3 ou 4, elas se sobrepõem umas às outras, não, a gente vai evitar isso, e aí vai depender muito mais do meu poder de convencimento de um auditor fiscal da Receita Estadual, da Receita Federal, de que eu estou certo, do contrário dele de simplesmente emitir uma notificação falando que você tem que recolher tributos e pronto, e acabou. Então, essa responsabilidade vem não só da academia, mas vem do prestador de serviço como a Tânia, vem do empresário como eu, vem da CDL, que vai ter que unir esses agentes para que a gente consiga vencer isso, porque senão vai ser muito fácil fazer como sempre fez. No Brasil nada dá certo, as leis não pegam, é letra morta, se tentou uma reforma tributária e daqui a pouco, e no contrário ao que a gente falou no primeiro episódio, que não iríamos para o lado político, mas isso vira bandeira política para nas próximas eleições que a gente tem daqui 2 anos, nas eleições federais, muito candidato se apropriar do discurso que as pessoas vão querer ouvir, porque eles vão falar, tá difícil, e aí, em vez de ser aqueles clichês que a gente sempre tem, as pessoas vão se apropriar da reforma tributária para se eleger, e é que nem a fome, que nem a pobreza, não pode acabar com isso, porque senão ninguém se elege em cima, e quem sabe a reforma tributária não vá para frente para alguém ficar se elegendo em cima dela. Fernando, você está colocando uma parte muito importante, não é que eu estou enchendo a sua bola, não. De novo. É que eu estudei. Não, mas olha... Só o Rio aqui quando eu falei que eu estudei. E eu vou citar 2 coisas, né? No outro podcast a gente falou da eleição municipal, o problema do IBS aí em Nova Mutum, que o cara que está acompanhando, por exemplo, no final do ano ele muda, se mudar. E como você muito bem situou, e o mais importante, que a gente tem 2025 e 2026 para escrever essas leis complementares, da bojo em tudo isso, as bases de cálculo, a alíquota por setor e tudo. E 2027, quando o negócio estiver valendo, e aí entra valendo,
é outros deputados, outros senadores. Então, se a gente não fizer o exercício correto em 2000, durante 2025 e 26, e acabar o ano testando em base de teste, fazendo simulações, se isso vai ficar bom, até a gente convencer os outros que vão entrar, que não foi atendido um pleito lá atrás, é isso que vai bagunçar um projeto que tem tudo para ser brilhante, para que a gente, quando você me ligar aqui em São Paulo, Tânia, qual é a alíquota do CBS no agronegócio? Eu não perguntar, mas espera aí, qual agronegócio? Milho, soja, avicultura, pecuária, coçando a cabeça aqui para entender qual a alíquota de qual setor você quer. Ou então, eu já peguei numa outra sala de aula aí no Mato Grosso, um exemplo de uma aluna querendo, olha, eu estou com umas notas aqui, vai ter uma exportação, só que parte da soja está aqui no Mato Grosso, parte está lá em Tocantins, mas tudo vai ser exportado pelo Espírito Santo. Eu vou tirar todas as notas aqui por Cuiabá. Falei, mas peraí, o que está em Tocantins não passa aqui? Não, vai descer direto. Você não consegue tirar essa nota toda só por Cuiabá, porra. Tem que ter... Entendeu? As pessoas, não, mas nunca deu problema. Por isso que o Mato Grosso foi o estado que você só cancela a nota em 2 horas. Eles tiveram que aprender na chibata, porque antes o gado aí passava assim, que era uma coisa de louco, morria, controla-se na vacina. Então, nós temos que mudar a cultura. É o que eu falei no podcast anterior, se todo mundo pagar um pouquinho, nós teríamos uma das cargas... O CPMF, se queira ou não queira, foi o que deu o impulso. Por que não se faz o imposto financeiro com o PIX tão atualizado? Aí como é que ficaria toda essa massa, né, de pessoas e dados? E para quem acha que isso não interfere na tua vida, tudo que isso que a gente falou de crédito, tudo isso que a gente falou de base de cálculo, todo esse arcabouço é o que forma o preço do arroz e do feijão que você compra no mercado. E é o grande vilão da tributação brasileira, que é Do eu medicamento. que ganho 10, ele que ganha 20, ela que ganha 30, ter que comprar o quilo do feijão no mesmo preço, pagando a mesma carga tributária que está embutida dentro do feijão. E aí, a gente está tirando da mão do governo essa responsabilidade e botando no cerealista para ele conhecer a cadeia dele, diminuir a margem tributária, manter a margem de lucro dele e ir para o mercado com um negócio chamado competitividade. Então, Sim. é afeto a todo mundo. Esse assunto que nós estamos tratando, essa engenharia toda complexa, ela reflete desde a pizza do casarinho que está aqui até as canecas que nós temos. Sim. E como hoje a tecnologia chegou no agronegócio, por exemplo, para quem quer conhecer um pouco de agronegócio, é só ver a introdução da novela Terra e Paixão, para ver os drones pulverizando, mapeando, aqueles tratores. Eu tenho um cliente que ele bate foto de algumas passagens de novela e me manda, é isso aqui que eu vou pôr na minha fazenda, faz o estudo. A tecnologia falei, já invadiu o agro, não adianta. Eu acho que é o que mais tem de tecnologia, é uma área de inovação tremenda. Aqui em Nova Mutum tem várias e várias empresas ligadas a isso e ligadas no que a gente está falando. A gente tem uma empresa aqui que chama TBDC, que é Tira a Bunda da Cadeira, idealizada pelo Paulo, o Marlon e mais uma turma lá que liga a tecnologia com a gestão do agronegócio, seja os relatórios da lavoura mesmo, e já ligando com a fase de comercialização.
Então, a cadeia produtiva toda já tem envolvida a tecnologia e pensando nisso, pensando que você precisa chegar no final do produto dentro do teu armazém com todos os dados daquela cadeia prontos para que você possa tomar a melhor decisão de comercialização, mesmo de armazenamento, tempo que vai ficar no armazém, toda essa situação ela já tá contemplada dentro desse produto. Então, não tenho o que falar. A tecnologia está embalada em tudo e a conexão entre todos os pontos da produção, né? Principalmente no agronegócio. Sim, sim, fantástico. E digo mais, o que vocês estão fazendo, eu viajei para 862 municípios durante a minha vida acadêmica de palestrante de SPED. E posso falar que eu nunca participei de um podcast com tantas pessoas tão bem preparadas para falar um tema intrínseco e que pode fazer a diferença em todo o Brasil. Parabéns, porque os exemplos que foram dados aqui me enche de orgulho fazer parte desses 2 episódios e lançar esse episódio ao vivo, né, que vai ser bem interessante. Por quê? Essa cultura e reforça esse lado acadêmico nosso, Fernando, parabéns por ter entrado numa sala de aula e continue, porque, como você disse, as dúvidas dos nossos alunos faz com que a gente cresça também, não só, e mantenha-se jovem, né? Isso que é o grande diferencial. Não tão Obrigada. jovem quanto você, Tânia. Pode ver que os meus grisalhos, eles me prejudicam aqui. Nessa mesa eu sou o único com os grisalhos, todo mundo aqui com os cabelinhos bem tingidos pela natureza, não pela química. Deixamos bem claro que aqui o único que se desgastou no mundo é que eu rodei muito tempo sem óleo, murcho, por isso que eu fiquei assim. Ai, ai. Gente, olha, como a Tânia já demonstrou, porque ela também tem o relógio dela, nós esgotamos de novo, Rodrigo, Esgotamos. 1h30 desse nosso segundo episódio especial sobre a reforma tributária. E bem diferente do que a gente imaginava, né, Rodrigo? O conteúdo foi para um outro lado, não foi? Foi. A gente preparou uma pauta, né? Eu sempre falo para quem a gente convida para participar aqui conosco, Fernando. A pauta, ela nunca é seguida à risca, porque as conversas elas vão convergindo por caminhos diferentes do que a gente planeja. E o legal do podcast como esse é justamente esse, é a gente explorar assuntos, é discutir ideias, é discutir assuntos, conectar ideias também, como o próprio nome do podcast já diz, que é o Conexão, para dar aquele estalo na cabeça de quem está assistindo, né? E dar o alerta, né, Jus, para aquele empresário também, para começar a olhar para dentro da empresa. Porque vai facilitar a vida de um lado, mas vai dificultar muito para o outro, e o bicho vai pegar. E não só do empresário, do profissional também, né? O profissional tem que se Exatamente. preparar muito, muito mesmo. O profissional na área de contabilidade, quem quer consultor na área tributária, quem trabalha na parte de TI também, todo mundo tem que se preparar. Então, aí vai ser aí uma corrente, todo mundo se ajudando. Isso é muito importante. Eu acho que mais do que se preparar, são oportunidades de negócio. Então, quem sair na frente para zelar do seu negócio como eu vou fazer do meu, eu vou estar um passo à frente dos meus concorrentes, como eu sempre tento estar, concorrentes, não meus colegas de trabalho. E aqueles que buscam um espaço novo no mercado, olha quantas oportunidades que hoje a gente falou aqui, que a reforma tributária vai trazer. Desde o mais simples, que é a formação de grupos de estudo, que são as milhares de especializações que vão sair pela frente, cursos, mas alguém que é bom em desenvolvimento e ouviu a gente falando que a dificuldade é fazer o crédito tributário aparecer dentro de um programa. Para mim isso é difícil, para a Tânia é muito simples, porque ela entende disso.
como para você, outra coisa é muito fácil, e para o Rodrigo, e aí as habilidades, todo mundo tem aquele cinto do Batman, né, como diria Murilo Gun, e a gente tem as habilidades postas ali, sacar dessas habilidades e conectar elas para que, de novo, eu vou conclamar, e aí vai ser, sempre que eu falo de reforma tributária daqui para frente, eu vou falar disso, a responsabilidade é nossa. A gente critica muito o Congresso, mas o Congresso fez a parte dele, aprovou o texto, botou na nossa mão, e se a gente não ocupar o espaço, alguém vai ocupar. Então, antes que o empresariado faça isso, como a Tânia já falou, o ramo da construção civil foi lá, conseguiu, por meio de lobby, por meio de contato com as bancadas temáticas, conseguiu fazer isso. Como alguns dias atrás aqui o Emerson Zancanaro, diretor do Sindicato Rural, falou, que o sindicato abre a porta, que vai para um nível estadual, que chega na Confederação Nacional da Agricultura, que chama a bancada do Agros, põe os deputados e os senadores sentados ali e mune eles de informação, e de informação teórica, acadêmica, para que eles vão discutir isso daí. Não é só feito de um deputado. Um deputado, em torno dele, tem uma assessoria muito robusta. E o deputado é só a persona, é só a cara que aparece. E aí, quando você leva para essa assessoria um material robusto, você leva as demandas, mas uma demanda bem feita. Não adianta a gente falar, tem que abaixar imposto, tem que abaixar imposto. Não adianta. A gente precisa achar um meio para que a arrecadação tributária seja menos onerosa para o empresário, e aí a responsabilidade do bom emprego desse dinheiro é de quem se dispõe a concorrer a um cargo eletivo e vai lá gerir isso. A nós cabe estudar, aprender, fazer a nossa parte, né, Tânia? Emitir as notas fiscais certinhas, cobrar daqueles que prestam serviço ou que vendem os produtos para nós as notas corretas, porque eu acredito que se todo mundo fizer a sua parte, não sobra responsabilidade para ninguém. E precisamos ser otimistas, né? Precisamos acreditar ainda mais no país onde vivemos. Você sintetizou maravilhosamente, vocês todos, e eu discordo um pouco do Rodrigo só, tem que discordar de alguém, né? Eu deixo. Ela tem propriedade para discordar da gente, né, Rodrigo? Quando você reassistiu os podcasts, nós trouxemos, como era o propósito lá no primeiro podcast, um assunto tão temático e tão complicado, às vezes, para as pessoas, mas navegamos em todos os pontos da pauta e com exemplo factível das pessoas que vão nos assistir, de entender, porque ele entende o que é um consultório de dentista, ele entende o que é um varejo, um distribuidor, ele entende o que é um agronegócio, mas ele entendeu que ele vai precisar estudar todos os custos que ele tem e pegar nota de tudo e mostrar para alguém, dizendo o que eu tenho que mudar para pagar menos impostos, porque a gente falou até em cálculos, né, de exemplos aí, se ele não pegar a nota, ele perde 4% a 5% de cada, aí a carga tributária dele vai ficar alta. E eu queria agradecer a Deus, falar para vocês que é uma honra enorme estar aqui, gente. Estou muito feliz e contem comigo nessa batalha de encaminhar esse tema, até de falar com representantes. Eu sei que vocês têm pessoas maravilhosas, mas trazer um pouco da experiência que a gente tem, unindo e capacitando aí a todos. Contem comigo. Pode ter certeza, Tânia, que na hora que a gente for falar, a tua voz vai engrossar esse coro e tem muito peso. Nova Mutum agradece a você, tua dedicação, o teu olhar para a nossa cidade, o teu tempo disponibilizado nesses nossos 2 primeiros episódios, sabendo que na próxima terça-feira, às 20 horas, dia 13, estaremos aqui novamente, tentando fechar isso daqui com todas as
perguntas que vocês mandaram para nós no primeiro episódio. Eu peço desculpa no primeiro episódio, no segundo, esse monte de pergunta que vocês mandaram para nós, a gente não responder agora, mas já finalizando o segundo episódio, vocês entenderam por quê. Porque se nós fôssemos cortar esse assunto, picar ele com as perguntas, a gente não conseguiria ser tão abrangente e tão didático em tão pouco tempo. Porque agora nós estamos batendo aí 3 horas que nós estamos falando, e basicamente a gente pincelou no que é principal. Por quê? Porque a gente ainda não conhece o futuro. Tânia, muitíssimo obrigado. Para mim que estou no segundo momento aqui de contato com você, já estou apaixonado. Terceiro, né? Porque no passado eu já tive contato com a literatura que você apresentou para nós. Convido de novo você a olhar na descrição desse episódio o currículo da Tânia e ver que a maior coisa que ela fez foi participar de livros. Então ela é coautora acho que da Barça. Duvidar, ela é coautora da Barça. Enciclopédia a conhecer, lembra? Eu já fui nessa época, o Google, eu falava assim, um dia a gente vê nos Jetsons, vai escrever o nome de alguém, apertar um botão, vai aparecer tudo dele. Falava, isso é coisa de ficção, e o Google tá aí, mas a gente abria a Barça e ia lá, e é de lá que veio o conhecimento, hoje é outro, mas a gente tá aí propagando. Tânia, mais uma vez, muito obrigado mesmo, até a próxima semana. Jussi, muito obrigado. Eu sei que não é fácil passar o dia inteiro no escritório, vir à noite, com fome ainda, né, Tânia? Mas o Casarim dá uma força para nós, sempre dá um lanchinho aí para ir substituindo. E você já avisou em casa que você vai chegar com fome, né? Já avisei. Gostaria de deixar meus agradecimentos, né? Quando nós iniciamos o segundo episódio, o Fernando já me provocou com a pergunta, acabei não cumprimentando a todos aqui, peço até, né, desculpa aí, porque a provocação foi forte mesmo, né? Vai aumentar os impostos, né? E aí, de imediatamente, gostaria de responder. Mas deixo aqui, para quem precisar conversar comigo, né, pode me procurar, pode procurar a Tânia, né? A HBB está de portas abertas ali para a gente contribuir. Porque eu acredito que se todo mundo se ajudar, a gente vai ter um resultado muito positivo e vamos olhar, né, para o nosso município, que é um município que cresce muito, e vamos fazer, né, todo mundo aí trilhar um caminho de uma forma correta, principalmente nessa questão da reforma. E agradeço novamente o Fernando e o Rodrigo, que sempre prontos aí para convidar, e se tiver a próxima vez também, eu puxo a Tânia e a gente está aqui. Só aproveitar para encontrar as redes sociais da Tânia, da Jussi e da HBB, vai estar na descrição do vídeo também, as redes sociais para você acompanhar, para seguir. Agora eu te fiz uma pergunta e para encerrar, antes de eu passar para o Rodrigo, eu vou responder. Os impostos vão aumentar? Sim, se você não fizer a lição de casa. Se você não olhar para dentro do teu negócio, você vai pagar mais imposto. Agora, se eu ouvir o que a gente está falando, quem sabe a tua vida melhore. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Esse ano você já teve mais presente comigo do que no ano passado, cumprindo a tua promessa. Como a gente tem um compromisso de conexão, você tem um compromisso de estar aqui se conectando com todo mundo. Obrigado e fale o que você quiser falar, meu chefe. Valeu, Fernando. Obrigado, Jussi. Obrigado de coração, Tânia. Tânia, é o terceiro momento que a gente troca ideias, né, Tânia? E é sempre um prazer, é um ensinamento muito grande que você traz para a gente. Em nome de toda a diretoria da CDL, da Associação Comercial, então eu agradeço você, Tânia. Espero a todos no nosso último episódio, né, Fernando? Vai ser semana que vem, dia 13. Semana que vem, dia 13. Aí sim a gente vai abrir todas as perguntas que o pessoal mandar, e que provavelmente não serão poucas, né? E é isso aí. Acho que desse episódio para frente a gente deu um passo muito importante, Fernando, na nossa missão, que é levar informação relevante para todos os nossos empresários locais e também com o canhão que é a internet, levar informação para todos os rincões aí desse nosso país. Esse que é o nosso principal objetivo e eu acho que estamos no caminho certo. Com certeza.
com o feedback que a gente vem recebendo da comunidade, não pode ser diferente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, ao Supermercado Sarto, ao Casarim e à Cyber Informática, por acreditar nisso, por investir e por colar o nome dele, conectar o nome dessas empresas ao Conexão, mostrando que são empresas que se preocupam com os assuntos que aqui são discutidos. E você, que nos acompanhou nesse segundo episódio especial sobre a reforma tributária hoje, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, ative a notificação. Na descrição deste vídeo talvez tenha mais conteúdo do que a gente falou aqui nessa 1h30. Lá você vai encontrar o caminho para você seguir a Tânia, para você consumir. Tenho certeza que a Tânia disponibiliza muito conteúdo aí gratuitamente na rede social e vocês têm que acompanhar isso. Tem que acompanhar este episódio que hoje foi ao ar no Facebook da CNCDL e no nosso canal do YouTube Conexão Podcast da CNCDL, os cortes. Você que quer compartilhar um pedacinho do que a gente falou com seus alunos, com o pessoal da sua empresa, com os colegas contadores, eles vão estar disponíveis no Instagram e no TikTok, Conexão Podcast da CNCDL, e no Spotify, o melhor lugar onde eu estou perto de você, onde você tem um tempo único e exclusivamente para mim. Você está caminhando na esteira, você está viajando, não como a Tânia dormindo, né? Mas viajando alerta, olhando para a estrada. Aqui, ó. E eu, não, dormindo aquela vez que você estava dirigindo, voltando daquele estoque. Você vai dirigindo e vai nos ouvindo. Tá certo? Olha, eu acho que com esse tema ele não dorme, não. Não, ele vai ficar muito acordado, muito alerta, né? Gente, muito obrigado. Até a semana que vem com o último episódio. E lembrando, está disponível para você um link na descrição desse vídeo para você colocar as suas dúvidas. Pode colocar todas. E na semana que vem, dia 13, às 20 horas, eu conto com você aqui com a gente para ter a sua resposta apresentada pela Jússi, pela Tânia, pelo Rodrigo e por mim. Valeu e até a próxima.